Meus amados, nós estamos então reunidos aqui nesta manhã de domingo em escola dominical e hoje nós vamos finalizar então a nossa revista. Nós temos estudado já essa revista Feitos do Pó Destinados à Glória, da criação à redenção, e hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver aí nossa última aula. E essa figura aí, ela já mostra muito sobre o que vamos falar nessa manhã, não é? Quando você olha para essa figura aí, o que você conclui? O que representa essa figura? Eu sei que você quer falar, pode falar. Alguém que estava acorrentado, estava preso. E aí o que aconteceu? Foi libertado, não é? Foi alforriado, foi liberto de algo. Então vamos pensar um pouco sobre isso, sobre esse pacto da graça. Irmãos, isso é uma realidade. Isso nós vamos ver aqui que foi mostrado na cruz de Jesus. Deus tem esse pacto de graça para aqueles que nele confiam, e isso promove uma libertação. É a nossa 14ª aula. Nós vamos ver esse texto de Jeremias 31 aí, de 31 a 34, que ilustra bem essa questão do pacto da graça em Cristo. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, compreender a diferença entre o pacto da graça e o pacto das obras, que a gente já falou aqui. Também, quem são as partes contratantes desse pacto da graça? Deus entrou em acordo com quem nesse pacto? Pode entrar. Bom dia, bom dia. Conhecer, quando é que se deu esse pacto da graça? Ele existe? Ok. Ele começou a partir de quando? Tudo bem, meninas? E, claro, alegrar-se, meus caros, pelo papel de Cristo nesse pacto da graça, não é? Algo que era central em Adão no pacto das obras, agora é central em Cristo nesse pacto da graça. A lição está dividida aí numa introdução. Por que pacto da graça? Por quê? Qual a razão desse nome? As partes contratantes no pacto da graça. Quem são os contratantes aí nesse acordo? O estabelecimento do pacto da graça, o papel de Jesus Cristo no pacto da graça e uma conclusão e aplicação. Eu espero que ao final dessa aula vocês possam sair daqui seguros em Cristo, mais ainda, entendendo de onde Deus tirou você e para onde Deus tem colocado e tem conduzido a tua vida. Esse é o propósito dessa aula, nos trazer alegria, segurança de viver aqui sabendo que nós temos vida aprovada por Deus, debaixo não do pacto das obras, mas no pacto da graça. Isso é importante. A maioria das pessoas vive e não sabe dessa realidade, que é uma realidade espiritual, meu irmão. Você não vai aprender no livro de geografia, no livro de ciência, você não vai aprender no consultório de psicologia, você não vai aprender numa novela da Globo, você não vai aprender isso. Você vai aprender isso na Escritura. Deus revelando para nós. O que é isso? Isso existe mesmo ou é mito? Vamos ver aqui, vamos caminhando. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Por que a humanidade precisa saber da sua condição caída diante de Deus? Jeremias 31. Por que você acha, hein? Que a humanidade, ela precisa saber da sua condição caída diante de Deus. Será que a humanidade sabe que ela está debaixo de uma lei de Deus que pelo pecado ela não consegue cumprir? Você acha que a humanidade sabe disso? De maneira clara, expressa. Ela não conhece a Escritura, mas Deus se revela a ela, né? Na consciência, na criação. Ela sabe que é um Deus todo-poderoso, que ela desobedece de algumas formas. Irmãos, a humanidade tem que saber dessa realidade, porque ela precisa se livrar da esperança que está nela, de fazer algo bom diante de Deus com suas obras. E ela precisa entender que Deus, Ele só aceitou a obra de Jesus, porque a obra de Jesus foi perfeita, como desde o Antigo Testamento, o sangue daquele animal perfeito já apontava. Deus, Ele não aceita nada manchado pelo pecado em sua presença, Ele só aceita algo perfeito. Então a humanidade, ela tem que perder a esperança de salvação nela, no que ela faz para Deus, no que ela pensa que pode fazer para Deus. Veja, é muito bom o homem ajudar o próximo, é necessário, é justo. Mesmo aqueles que não conhecem a Escritura, não conhecem Cristo,
eles têm ações muitas vezes virtuosas, mas o que a gente precisa entender é que elas não são suficientes para salvá-lo diante de Deus. Porque se hoje ele faz algo bom, amanhã ele dá uma tropeçada. Daqui a pouco ele tem um pensamento errado. Daqui a pouco brota no coração dele uma pequena intenção errada. Pronto. À luz da Escritura, essa pequena coisinha má já é suficiente para condená-lo diante de Deus. Já é suficiente, segundo a Bíblia, para que Deus não olhe para nenhuma boa obra que ele fez no passado. Porque Deus exige perfeição. Daí, comecem a pensar nesse pacto da graça, em Deus vindo a nós por meio de Cristo para nos salvar. Jesus Cristo, meus irmãos, é a resposta ao grito desesperado de uma humanidade caída em pecado. Ele é a resposta. E que graça de Deus sobre nossas vidas, nós termos sido chamados e alcançados pela graça, para conhecer isso, essa resposta de Deus para o homem. Jesus é a transição do grito do apóstolo Paulo, nós vimos isso aí. Romanos 7:24, depois de Paulo pensar na maldade que havia nele, ele diz assim, lá no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra? Eu quero fazer o bem, mas muitas vezes eu não consigo. Por quê? Porque existe a presença do pecado em mim ainda. Eu não sou suficiente. Paulo, quando conheceu a Cristo, ele foi despertado por uma realidade superior, espiritual, plena em Cristo. E agora ele queria viver para a glória de Cristo. Mas ele ainda errava. Ele ainda pecava muito. E ele olhou para ele e falou, desventurado homem que sou, estou perdido. Mas aí o versículo 25 traz a resposta, traz a esperança. O que ele diz? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo entendeu isso, que o grito da alma caída dele estava em Cristo. E aí ele descansava em Cristo. Vamos pensar no nome. Por que pacto da graça? Por quê? Nós já falamos sobre o pacto das obras. O pacto das obras, aquele que Deus firmou com Adão antes do pecado, lá em Gênesis 1 e 2, antes de Adão pecar. Deus veio a ele, deu uma lei a ele, deu ordens para ele obedecer, e falou, Adão, você vai ter vida eterna, se você me obedecer. Qual era a condição do pacto das obras, antes do pecado? Perfeita obediência à lei de Deus. O homem ali, irmãos, estava, os teólogos chamam de um estado de inocência. Hoje, nós estamos no estado de graça, aqueles que pertencem ao pacto da graça. A humanidade está em estado de pecado, mas antes do pecado, o homem estava em estado de inocência, porque não havia pecado ainda. Ele tinha a justiça original, ele tinha a retidão para obedecer a Deus, ele tinha o livre-arbítrio naquele momento. Aí veio o quê? A queda. Agora, debaixo do pecado, segundo a Escritura, o homem não consegue mais obedecer essa condição do pacto das obras, que era perfeita obediência. Então, como obedecer a lei de Deus agora em pecado e ser salvo da sua condenação? Esse é o ponto. Lá no Pentecostes, depois que Pedro prega o seu primeiro sermão, você vai ver isso lá no final de Atos 2. Pedro pregou o primeiro sermão. Ele mostrou para aquele monte de gente que havia crucificado Jesus quem eles eram e quem era Jesus que eles haviam crucificado e entregado aos romanos. Diz o texto que caiu uma convicção de pecado naquela multidão, uma pedra. Sabe quando a gente faz algo errado e aí a gente fica com a consciência pesada? Eu errei. Caiu uma pedra na cabeça da gente. Aquela multidão ficou com o coração apertadinho. E eles disseram, então o que faremos para ser salvos? É esse grito. E agora, se nós somos maus assim, diante de Deus, se nós pelo nosso pecado trouxemos o Filho de Deus para morrer na cruz, e agora? Aí, Deus vem com o pacto dele, por meio de um representante, um mediador, que vai fazer o quê? Por mim e por você. Vai cumprir a lei, vai obedecer de maneira perfeita a lei, e vai satisfazer a justiça de Deus. Que justiça? Ora, o castigo, a penalidade pelo descumprimento da sua lei. Deus falou em Gênesis 2:17 para Adão, me obedeça. Se você me desobedecer, você vai morrer. Alguém tem que receber essa pena, para que Deus seja justo. Ele disse que ele ia matar pelo pecado. Então, o que esse mediador vem?
ele vem obedecer à lei e ele vem receber o castigo da lei, pelo meu descumprimento e pelo teu descumprimento. Comece a pensar, meus irmãos, em tamanho da libertação que Jesus nos deu diante de Deus, diante da sua lei. Hoje, você não é mais acusado pelo diabo diante de Deus quando você peca, se você está debaixo do pacto da graça. Mas nós vamos caminhar e nós vamos chegar lá, porque Jesus recebeu isso no teu lugar. Por isso, pacto da graça de Deus. Deus em Cristo firma um novo pacto para salvar o seu povo que nele confia. Pacto da graça. Graça é um favor imerecido da parte de Deus. Quem são as partes nesse pacto da graça? A pergunta é, com quem que Deus fez esse pacto da graça? Lembra? Antes, ele fez com Adão, e com toda a sua descendência, depois dele. Agora, Deus fez com quem este pacto da graça em Cristo? Com todo mundo? Com o mundo inteiro? Ou com Cristo, ou com seus eleitos? Isso aqui dá uma discussão, irmãos, quando você vai estudar. Com quem que Deus entrou em acordo agora? Foi com o mundo inteiro? Foi com Cristo apenas? Ou foi com Cristo e os eleitos? Ou foi com os eleitos apenas? Vamos recapitular. No pacto das obras, no estado de inocência, Deus entrou em acordo com Adão. Veio até ele, deu uma lei, esperou a obediência. E no estado de pecado? E agora, depois da queda? Pode Deus entrar em acordo com seres humanos pecadores, como eu e você? Pode haver alguma comunhão entre luz e trevas? O Catecismo Maior de Westminster é um dos símbolos reformados da nossa igreja. Lá na pergunta 31, olha a pergunta: com quem foi feito o pacto da graça? Os reformadores, lá no século XVII, lá em 1643, quando foi elaborado pelos teólogos esse catecismo, olhando para a Bíblia, eles chegaram à seguinte conclusão: o pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu no pacto das obras. O segundo Adão, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chama Jesus de o segundo Adão. É Cristo. Agora, olha o detalhe. Deus fez esse pacto da graça com Cristo, mas nele, ele também fez com todos os eleitos, como a semente de Cristo. Lembra-se de Gênesis 3,15? Quando foi prometido, a graça está ali, o início está ali, logo depois da queda. Porém, inimizade, Deus diz para a serpente, entre você e o descendente da mulher, entre a tua descendência da serpente e o descendente da mulher, e a semente da mulher, que é justamente essa descendência santa, que tinha por cabeça, por representante diante de Deus, Jesus. Então a gente pode dizer muito tranquilamente que o pacto da graça foi firmado com Cristo como cabeça de um povo, de uma nova humanidade, o descendente ou a descendência da mulher. Então o pacto da graça é feito com Cristo e com a sua descendência. Não há problema. A gente pode dizer que foi feito com Jesus e com os eleitos. Porque Deus justamente pactuou com Cristo para salvar o povo, para salvar os eleitos. Então esse pacto, esse acordo é feito com Cristo e com os eleitos. Os teólogos olham um pouco antes desse pacto da graça e eles olham lá na eternidade para um pacto da redenção. Eu já falei aqui para os irmãos, quando nada existia ainda, estava lá o Pai, o Filho, o Espírito, na eternidade. Eternidade, irmãos, não existia nada ainda em termos de espaço, tempo, como conhecemos hoje. Então Deus bolou um plano para a sua própria glória e o Filho se ofereceu como redentor nesse plano de salvação de Deus. Então lá no pacto da redenção, na eternidade, Cristo, ele já se oferece para ser mediador, ele já se entrega voluntariamente para salvar parte de um povo que Deus no futuro criaria. Isso Deus fez por quê? Para a glória dele. Foi assim, a Bíblia, ela revela isso para nós, dessa forma. Deus, logo em Gênesis capítulo 1, já aparecendo, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Que Deus? Esse Deus que já existia desde sempre. Ele criou todas as coisas e ele fez para a sua própria glória. Então Cristo representa os eleitos no pacto com o seu Pai.
porque só há eleitos em Cristo como mediador. Deus só pode eleger um povo, perdoar os pecados de um povo, se primeiro ele justificar esses pecados em alguém. Olha a justificação implicada aqui no pacto da graça. Para Deus me declarar inocente, declarar você inocente, ele precisa punir o teu pecado em alguém, senão ele deixa de ser um Deus justo, porque ele disse: se você me desobedecer, você vai morrer. Pois bem, o teu Salvador morreu em teu lugar. Isso é parte do pacto da graça. Ele obedece à lei, que eu e você em Adão não obedecemos, e ele sofre o castigo da lei. Que graça isso, irmãos. Tem um estudioso que diz assim: existe um íntimo relacionamento entre Jesus Cristo, o mediador, e os pecadores eleitos, que são representados por ele. Os eleitos estão em Cristo, e por esse motivo é completamente apropriado que se fale do pacto da graça sendo feito com Cristo ou com os eleitos. Porque falar que Deus fez um pacto com os eleitos, indiretamente, significa com Cristo. E falar que Deus fez um pacto com Cristo, indiretamente significa com os eleitos, o povo pelo qual o pacto existe. A razão do pacto da graça é porque Deus quer salvar pecadores, irmãos. Entenderam isso? Olha que interessante. A aliança ou o pacto é feita por Deus com os eleitos por meio de Cristo. A gente pode ver assim também. Feito com os eleitos por meio de Cristo, tendo ele como mediador. Do contrário, Deus poderia entrar em aliança com pecadores? Tem comunhão das trevas com a luz? Não. Por que ele entrou com Adão, homem? Porque ele entrou antes do pecado. O problema é, e depois que ele pecou? E depois que ele desobedeceu a Deus? Agora nós perdemos a legitimidade diante de Deus. Agora nós somos pecadores. Nós temos uma inclinação para fazer o mal o tempo todo. Então precisava de alguém perfeito para Deus vir e entrar. Então quando diz aqui esse estudioso que a gente pode dizer que Deus fez um pacto com os eleitos, é porque só há eleito porque eles estão mediados pelo sangue de Jesus. Jesus assume sobre si as obrigações do pacto das obras, que foi quebrado por Adão. E os méritos da sua obra são aplicados sobre os eleitos por ele representados. Quando é que começou esse pacto? Esse pacto da graça? Logo após o pecado. Gênesis 3, capítulo 15, já aponta para o pacto da graça. Eu vou ler para os irmãos, para refrescar. Logo depois que Adão e Eva pecaram, olha o que Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Ti aqui é o diabo, a serpente. Deus está falando, está amaldiçoando. Eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, diabo, a tua semente, aqueles que não conhecem Cristo, e o seu descendente, o descendente da mulher, um apontamento para Cristo. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão quebrou o pacto das obras, mas Deus prometeu um redentor imediatamente, que aqui é visto na semente. Semente aqui é a descendência, pode ser vista também como a descendência da mulher. Você pode ler das duas formas aqui. E os estudiosos dizem, quando olham para Gênesis 3,15, que isso aqui é a primeira vez em que o evangelho da salvação, que o pacto da graça é anunciado. É a primeira vez. Até então, até o capítulo 3, Gênesis 1 e 2, não havia pecado. E de Gênesis 3, de 1 a 14, o pecado entrou. E imediatamente Deus traz essa esperança para aquele que ele havia criado a sua imagem e semelhança. Porque, meus irmãos, se Deus tivesse destruído tudo, ele seria justo? Claro que sim. Ele não disse em Gênesis 2,17, Adão, se você pecar, você vai morrer. Ele avisou. Agora Adão pecou. Então Deus poderia ter acabado com tudo naquele momento. Mas ele vem em amor, em misericórdia, e já promete que no futuro ele vai enviar um descendente de uma semente que vem de Adão e Eva, que vem de Sete, que vem de Abel, que vem de Abrão, que vem de Noé, que vem de Davi, que vem dos profetas. Um povo, uma linhagem na história humana que Deus soberanamente veio conduzindo para que se encarnasse o Messias, homem, para fazer aquilo que outro homem, Adão, não fez. Toda a linhagem perdura. Rita.
Pecador, toda a linhagem de pecador, todo, com exceção de Cristo, que nasceu sem pecado, mas a linhagem, todo mundo. Agora, pecador remido, justificado, pecador que foi alcançado por esse pacto da graça. Lá em Gênesis 3, 21, a gente vê que Deus, ele confirma esse novo pacto com um selo, irmãos, que é o derramamento do sangue. Não é interessante? Você já parou para pensar? Depois que o Adão e Eva pecam, eles vêm que estão nus. E aí a malícia já entrou, o pecado já entrou neles. E o que eles fazem? Eles, do jeito deles, pegam uma folha de figueira e tentam cobrir a vergonha, que era o pecado. Então o homem em pecado, tentando cobrir o seu pecado diante de Deus, ok? Deus aparece, Deus os julga. E aí, Deus resolve o problema do pecado deles diante dele. Fazendo o quê? Ele deixa a folha de figueira lá para cobrir a nudez ou ele faz outra coisa? O que ele fez? Cobre com o quê? O que ele matou? Matou um animal e cobriu. Gente, quando ele mata um animal, ele derrama o que na terra? Sangue. Já é um apontamento para o selo desse novo pacto agora, no pacto da graça. A Bíblia diz que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Ali, naquele momento, Deus já está mostrando para a humanidade como é que vai ser o pagamento daquele pecado. Como é que aquele pecado vai ser coberto diante de Deus? É pelo derramamento de sangue. Naqueles dias, um animal, inocente, tadinho. Às vezes estava ali, pastando uma ovelhinha, não tinha nada a ver com aquela sujeira de Adão. Foi morto. Isso é um apontamento para quê? Para a inocência de Cristo, o Cordeiro de Deus. Já apontava para o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus na cruz. Já era um apontamento para aquilo que Deus iria fazer, para resolver o pecado diante de si. E lá na ceia, em Lucas 22, 20, quando Jesus está instituindo a ceia, ele diz: este cálice é o cálice no meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós vamos entender isso mais para frente. É Jesus trazendo aquilo lá, aquele sangue dos animais, prefigurando o sangue dele agora, de uma nova aliança. Deus matou um animal, derramou seu sangue para cobrir a nudez humana que apontava para o pecado ali naquele momento. A promessa de Gênesis 3,15 foi confirmada com o quê? Com o derramamento do sangue de um animal, que é um tipo, é uma figura, é um anúncio prévio do que o sangue de Cristo faria diante de Deus, cobriria o nosso pecado. Gênesis 3,15, então, é o momento em que se inicia esse pacto da graça. É o momento em que Deus vem com graça, não com a dureza de um juiz implacável para destruir o homem, porque ele podia fazer isso. Gênesis 2,17. Eu avisei, eu vou matar vocês, eu vou acabar com tudo. Não! Vem a graça de Deus agora e promete salvação. E tem gente que olha para o Antigo Testamento e diz: só é lei, não é graça. Não está entendendo o que está falando. A graça de Deus está aqui logo no início, depois da queda, e vai se desdobrar agora em figuras, em pessoas, em coisas, tudo apontando para a consumação que vai vir em Cristo depois. Por isso que lá no Antigo Testamento, esse pacto da graça, essa promessa de salvação pelo descendente da mulher, derramando sangue, ele foi administrado de várias maneiras, de formas distintas. Lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, como é que as pessoas viam o pacto da graça? Como é que as pessoas viam o cumprimento de Gênesis 3,15 nos seus dias? De muitas formas. O povo via, por exemplo, na promessa da terra, que daria descanso a eles. No sacrifício, no tabernáculo e no templo, o sangue do animal derramado, apontando para o perdão dos pecados. No próprio templo, onde a presença de Deus estava ali, que depois é o próprio Jesus vivendo na sua igreja, é o templo verdadeiro de adoração. Na figura de pessoas com seus ofícios, reis, profetas, sacerdotes, pessoas que foram levantadas por Deus para levar adiante essa promessa de salvação. Nos ritos da lei, por exemplo, a circuncisão, que marcava o início de alguém na família da aliança, que hoje é feito por quem? Pelo sangue de Cristo, que nos adota na família de Deus.
E no Novo Testamento, como é que o pacto da graça é administrado? Depois que Cristo veio, como é que ele leva adiante essa salvação? É pela pregação da palavra, é pelo ensino da palavra dele, onde o Espírito Santo age e converte corações a ele, os mantém na fé, é pelos sacramentos como meio de graça, o batismo e a ceia. Hoje tem ceia à noite, não perca o culto, vem aqui fortalecer a tua comunhão com Cristo, a tua luta diária pelos pecados, é um sacramento, é um meio de graça de Deus, para que esse pacto da graça seja mantido na tua vida, para que você persevere na tua fé em Cristo, cresça na graça e no conhecimento dele. Então, Deus renova a sua aliança, e veja, ele renova, ele confirma a aliança que ele fez lá no passado. Não é uma nova aliança, de diferentes modos, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele veio trazendo pessoas e confirmando Gênesis 3,15, o pacto da graça, na vida dessas pessoas de várias formas. Por exemplo, com Noé, lá com Noé ele fez um pacto, o pacto da graça na manutenção da vida criada. Lá em Gênesis 6,18 e Gênesis 9, de 8 a 9, olha o que ele promete. Vou ler para vocês. Olá, bom dia, pode entrar. Antes do dilúvio, hein? Antes do dilúvio, tudo bem? Pode ir lá que já começou. Olha o que ele diz para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus veio para Noé, falou: eu vou estabelecer a minha aliança com você. A salvação que eu prometi em Gênesis 3,15, eu vou estender a você. Então ele salvou Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Lá em Gênesis 9, de 8 a 9, passou o dilúvio, né? Vem Deus de novo. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E é interessante, porque Deus aqui, lembra que Deus põe um arco-íris nas nuvens, depois do dilúvio? O arco-íris era um sinal dessa aliança de Deus com aquela família, mostrando o quê? Vocês lembram? Quando vocês verem o arco-íris agora, se lembrem. O arco-íris é uma promessa de Deus, de que ele não destruirá mais a criação pelo dilúvio, pelas águas. Ele vai manter, está vendo? Ele está preservando a criação. Mas tem um pacto também com Abraão, logo em seguida. Lá em Gênesis 15, 18, Deus chama Abraão, né, em Gênesis 12, e em Gênesis 15, 18 ele diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, o pacto, dizendo o quê? A tua descendência dei esta terra, Canaã, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o pacto com Abraão, promessa de uma descendência, porque o Messias viria dele. Olha só, Abraão, Isaque, Jacó, não Ismael, não Esaú, mas Isaque e Jacó. Olha aí a promessa da descendência vinda de Abraão. E também a promessa da terra, que naqueles dias Canaã apontava para o descanso do povo de Deus. Pois bem, Hebreus capítulo 4 vem dizer que esse descanso hoje, nós entramos pela fé em Cristo. A terra de Canaã era uma figura para o verdadeiro descanso de nossas almas, que é Jesus que nos dá diante do Pai. Mas Deus vem e fala com Abraão, e renova a sua aliança, promete um descendente, promete uma terra também. Mas tem mais, e o pacto com Moisés? Está lá em Êxodo, dos capítulos 19 a 25. Deus vem revelando a sua lei, mostrando ao povo a sua vontade santa que precisava ser cumprida, mas que eles não conseguiam. Então a lei nunca foi dada para salvar o homem, como muita gente pensa. Eu vou obedecer a lei porque eu vou me salvar obedecendo a lei. Isso não pode, o pecado não deixa. A lei foi dada para te convencer do teu pecado e para te conduzir a Cristo, que cumpriu a lei por você, para que você confie em Jesus como teu mediador. A lei fala dos sacrifícios, os rituais. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o judeu comemora esse dia até hoje. Ele entrava no Santo dos Santos, e com o sangue de um animal limpo, puro, inocente, ele derramava sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Deus
aspirava aquele incenso que havia sido queimado, ele aceitava aquele sangue e ele considerava então perdoado o pecado daquele ofertante por meio daquilo. Só que aquilo não podia salvar ninguém. Toda hora era preciso fazer aquilo, todo ano, um ano após o outro ano, até que vem Jesus com um único e perfeito sacrifício e entra no Santo dos Santos com o sangue dele e faz remissão pelo seu povo de uma vez por todas. Mas com Moisés, mais uma vez, nós vemos o que? A confirmação de que Deus vai continuar a salvar aqueles que nele creem, não no sangue de um animal, mas no que apontava aquele sangue, na promessa do descendente da mulher, de Gênesis 3,15. Pacto com Davi é o pacto real. Deus está prometendo o quê? Um rei eterno. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, Deus vem a Davi e ele promete que um dia virá um descendente dele que se assentará no seu trono e o seu reinado não terá fim. Será que ele estava falando de Salomão? Salomão está vivo ainda? Ele estava falando do ofício real que Salomão, de maneira imperfeita, exerceu em seus dias, mas que é cumprido plenamente em Cristo. Promessa, renovação da aliança. E depois vem Jesus. Aí sim, ele inicia o cumprimento do pacto da graça. Por que ele inicia com a sua obra? A sua obra já fez com que o Espírito Santo dele fosse derramado na vida da igreja. Mas quando vai ser consumada esse pacto da redenção? Quando é que eu e você não poderemos pecar mais, desagradando a Deus? Só no retorno dele, na consumação dos séculos. Claro, quando a gente morre, nossa alma vai para a presença dele plenamente glorificada, não tem pecado mais lá. Mas a consumação para todo o povo de Deus, de maneira coletiva, é só quando Cristo voltar, em glória. Aí eu vou poder obedecer perfeitamente a Deus. Porque a gente não erra ainda hoje como crente. Ainda hoje a gente erra. Nós não temos esse estado de perfeição ainda em nós, porque nós temos a presença do pecado. Então, Jesus já começou essa obra de expurgar o pecado em nós, na sua cruz, quando o Espírito veio para nós. Hoje ele abriu o nosso olho para o pecado. Jesus, o segundo Adão, por meio da sua obediência, nos trouxe redenção. Aí sim, vamos ler lá Jeremias capítulo 31 agora. Se você tem Bíblia, abra lá em Jeremias 31. Olha a promessa de Deus para o povo no cativeiro babilônico. É uma promessa que Jeremias está trazendo para aqueles dias, o povo em opressão, no cativeiro babilônico. Mas é uma promessa que ela apontava para um cumprimento no futuro. É sempre assim. O profeta, ele traz uma palavra de Deus para os seus dias. Mas na profundidade daquela profecia, ela aponta para o que Cristo faria. Começou na cruz e vai completar no seu retorno glorioso. E lá a gente lê assim, ó, imagina o profeta num monte, lendo para o povo escravizado, ali na Babilônia. Ele está dizendo assim: vocês estão tristes? Calma. Em algum momento, Deus vai trazer uma salvação tremenda. Ela foi vista ali por meio do rei Ciro, aquele rei persa, lembra? Que Deus levantou para libertar o povo do cativeiro. Mas isso apontava para uma salvação maior, o cumprimento pleno do pacto da graça. E a gente lê assim, Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor. Está vendo? Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com o povo de Deus. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Anularam porque pecaram, não conseguiram obedecer à lei de Deus pelo pecado. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. O que Deus vai fazer? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias está falando de algo que Deus fez em Cristo. Começou a fazer em Cristo. Faz em mim e em você hoje.
Mas nós conseguimos obedecer perfeitamente a Deus, como essa profecia diz? Conhecer perfeitamente a Deus? Não. Olha nós aqui nessa manhã, com a necessidade de sermos instruídos na palavra dele, desse Deus. Mas vai vir dias em que isso será perfeito. Perfeito. Quando nós morrermos, estivermos na presença de Deus. Ou quando ele voltar para todo o seu povo. Então essa promessa será vista de maneira plena, na consumação, no retorno do Senhor. Qual o papel de Jesus Cristo no pacto da graça? Qual o papel dele? No pacto das obras, a gente viu que Adão era o quê? Diante de Deus e da sua descendência que dele viria. Era um cabeça. O cabeça era um líder. Era um representante federal da sua descendência. Tudo que Adão fez foi imputado por Deus à sua semente, à sua descendência. Por isso que nós morremos, porque nós pecamos em Adão. Senão a gente não morria, a gente ficava para a semente. E o pacto da graça? Olha o paralelo. Cristo é o cabeça. Adão no pacto das obras. Cristo, o mediador, o líder, o representante, diante de Deus, de uma nova humanidade, do seu povo. Lavado pelo sangue de um animal? Não, pelo sangue dele. Então, se tudo que Adão fez, Deus imputou a mim, em Cristo, tudo que Cristo fez, Deus imputa, acredita. A palavra imputar é usada no meio contábil. Ele creditou na conta, não é? O contador é aquele que pega as finanças do patrão e acredita na sua conta. Ou então pega as despesas e abate lá. Pois bem, Deus pega a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Cristo, a culpa que ele levou pelo meu pecado e acredita a mim. Pacto da graça, sem mérito algum meu e nem seu. Que graça, irmãos! Paulo vai fazer um paralelo lá em Romanos 5, de 12 a 21. Nós estamos estudando esse texto, pregando ele aqui nos cultos. Ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. E lá é muito clara a palavra. Tem gente que fala assim, ah não, isso é uma questão de interpretação. Tem gente que interpreta diferente. Está interpretando errado. É só ler o texto. O que Paulo está fazendo ali? Ele está botando dois cabeças, um de cada lado. Adão e Cristo. Ele está dizendo, em Adão veio morte e pecado. Em Cristo vem perdão e vida eterna. Simples assim. Interpretar o que ali? Dois cabeças, dois líderes. Uma humanidade caminha com Adão. Uma parte da humanidade caminha com Jesus. Recebendo de Deus o crédito que Ele nos deu. Jesus. Cristo vem e obedece ativamente à lei de Deus. É a primeira coisa que Ele fez. E que Adão não fez. Não era para Adão obedecer? Não coma daquele fruto. Ele comeu. Ele não obedeceu. E Cristo? Cristo vem para obedecer à lei. Mas não só isso. Ele vem para receber a punição do pecado. Quando Adão pecou, ele chamou a morte para si. Pois bem, alguém tem que receber a morte para que eu seja perdoado. Jesus vem e recebe a morte no meu lugar. Os teólogos, quando olham para isso, eles chamam de a obediência ativa e passiva de Cristo. É como se fosse duas faces de uma moeda. De um lado, Jesus obedece à lei no meu lugar, porque eu não consigo obedecer à lei mais em pecado. E de outro lado, ele recebe a punição pelo meu pecado. Obediência ativa, ele obedece. Obediência passiva, ele recebe, porque o pecado não é dele. Ele recebe, passivo. Ele está aqui, ó. Imagina, o meu pecado vem, entra nele. Por isso que é obediência passiva. Ele recebe a pena do meu pecado. E aí ele me salva. Agora, olha uma pergunta interessante, que também gera muito polêmica. Porque, como eu disse para vocês, quando eu mostrei o pacto das obras, muita gente nega que tem pacto de obra de Deus com o homem. Muita gente, até gente boa, estudioso com nome, fala, não tem pacto de obra, não tem isso na Bíblia, só tem pacto da graça. Mas, meus irmãos, não tem como, porque a base do pacto da graça é o pacto das obras. Nós vamos entender. Olha só, isso significa que o pacto das obras estava em pleno vigor ou não? Dito de outro modo, para que Cristo morreu e ressuscitou? O que você acha? Por que foi necessário que Deus enviasse o único filho dele para morrer numa cruz pelo pecado? É porque existia o quê? Pecado. Isso. Qual era a condição do pacto das obras, meu irmão?
Lembra lá em Adão? Qual era a condição que ele precisava obedecer para ter vida? Obediência à lei, para ter vida. Adão obedeceu? Não. E Cristo? Olha lá, não. E Cristo? Obedeceu? Já deu spoiler, né? Sim. Obedeceu. O que isso significa? Pacto, condição, obediência. Adão não obedeceu. Cristo vem e obedece. Isso significa que esse pacto ainda estava em vigor diante de Deus ou não? Claro. Cristo precisou vir para fazer o que Adão não fez. Obedecer à lei. Então, é claro que para Cristo ter que obedecer à lei, essa lei precisava estar em vigor. E a sua condição também. Qual era a condição da lei? Plena obediência, sob pena de morte. Ora, não foi o que Cristo fez? Então é claro que havia um pacto de obras vigendo, em vigor, válido, como ainda há para a humanidade que não está em Cristo. Então, irmãos, o pacto das obras estava em pleno vigor quando Cristo veio, para que ele fizesse o que diante desse pacto das obras? O cumprisse e salvasse o seu povo. Entenderam a lógica do argumento? Tinha que estar em vigor, senão, para que vir Cristo? Se eu não necessitasse de salvação diante da lei de Deus, para que Jesus vir? É preciso entender isso. Jesus não morreu como um tonto, como um bobão, como cantam por aí às vezes. Não, ele morreu com um propósito bem definido: cumprir o pacto que Adão não cumpriu. O Joe Owen é um puritano, ele diz assim, ele afirma que assim como Adão estava debaixo, isso mesmo, assim como Adão estava debaixo da lei, o que dizia a lei para Adão? Faça isso e viverás, Adão. É isso que a lei de Deus fala para as pessoas, até hoje, para quem não está em Cristo. Você quer viver? Você tem que cumprir a lei, exatamente. Então, Adão estava debaixo da lei, ou seja, faça isso e você viverá. Pois bem, assim Cristo também teria de obedecer a todos os requerimentos da lei, a fim de obter vida para o seu povo. Nesse sentido, meus irmãos, a obra de Cristo na cruz é a evidência maior de que havia um pacto de obras em vigência a ser obedecido pelo homem. Agora, olha isso. Negue a existência do pacto das obras ou a natureza meritória do pacto das obras. Quer dizer, eu tenho que obedecer à lei com as minhas obras para ser salvo. O estudioso está dizendo, negue isso e você atingirá em cheio o cerne da obra substitutiva de Senhor Jesus Cristo. Porque é por causa da obediência ativa de Jesus à lei que nós somos plenamente salvos, justificados. Entendeu o que ele disse? Lá para Adão, como é que ele se salvaria antes do pecado? Pelas suas obras. Deus trouxe um pacto e falou, me obedeça, e você está caminhando de maneira jóia, perfeita na minha presença. Ele não obedeceu, ele morreu. Pois bem, o pacto continua. Ou Deus revogou a lei? Não, a lei que ele deu muitos anos depois do Sinai é reflexo, é extensão maior da lei que ele deu para Adão, condensando vários mandamentos agora. Lembra da geração que morreu antes do Sinai, vítima do seu pecado? Morreu porque era pecador. Ora, se pecou, quebrou a lei, por isso que morreu. Então quer dizer, essa lei sempre existiu e ainda existe. E Jesus só veio para cumpri-la. Lembra lá no Sermão do Monte que ele disse? Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Que lei? A lei de Deus, a lei do pacto, que exige condição que ele precisa cumprir como representante do seu povo, como mediador. Meus amados, o pacto da graça mostra que a humanidade sem Cristo não escapará da sua condenação. Vocês estão entendendo isso? Não escapará. Quem não tem Cristo como aquele que cumpriu a lei no lugar dele, vai ser condenado pela lei de Deus. Que privilégio da igreja, que graça, quanta esperança, para a gente viver, tranquilo nas mãos de Jesus. Você não precisa de ninguém mais, você precisa crer em Jesus, no sacrifício dele, porque só ele fez o que a lei exigia, perfeita obediência, só ele fez. Qual é o papel de Jesus Cristo no pacto da graça?
obedecer perfeitamente a lei que Deus deu a Adão e que ele não obedeceu. Não só isso, receber a pena de morte pela quebra dessa lei por Adão e sua descendência, obtendo justiça perfeita para salvar parte dessa descendência adâmica, ou de Adão, todos são. Deus só vai salvar a parte que crê em Cristo, os eleitos, pela fé no mediador. E o resto da humanidade que não crê em Cristo? E aí? Esse é um problemão. E o resto da humanidade que não crê em Cristo? Que não está debaixo do pacto da graça? Está debaixo de que pacto? Pacto das obras. Está vendo o problemão? Isso é Bíblia, irmãos. As pessoas podem até não condenar, mas vão ter que riscar da Bíblia esse entendimento. Isso é uma bênção para a igreja, mas é uma notícia terrível para o homem que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso da necessidade, viu, da gente conversar com aqueles que a gente ama sobre o Evangelho. Se você foi alcançado por essa graça, e você tem pessoas que você ama, que não tem Jesus como seu Salvador, que não tem o menor apreço por Jesus, que não querem nada com a igreja, que não querem nada com a Bíblia, em nome de Jesus, a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é pedir a Deus uma oportunidade para você esclarecer isso a ela. Se ela não tem Cristo, ela não está debaixo do pacto da graça. Se ela não está debaixo do pacto da graça, ela está debaixo do pacto das obras. E debaixo do pacto das obras, ela continua obrigada a obedecer todos os mandamentos da lei de Deus para ser salva. E ela não vai conseguir. Não vai, é impossível. É impossível. E daí a gente já pode concluir. Se Deus tivesse destruído toda a raça humana após o pecado, Ele teria sido injusto? Agora você já sabe responder isso. Claro que não. Ele avisou. Ele avisou o homem. Gênesis 2:17. Eu vou ler para você refrescar a memória. Irmãos, Deus é tão justo que Ele não vai condenar ninguém sem ter avisado essa pessoa antes. Não vai. Ele disse aqui: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É um mandamento imperativo na negação. É uma ordem. Não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acabou. A humanidade está avisada. Aí, mas no entanto, Deus não destruiu. Cheio de amor e misericórdia, Ele fez um segundo pacto com o homem. O pacto da graça. Tendo Jesus como perfeito representante desse pacto, Deus homem, plenamente poderoso, para cumprir a lei do pacto, que Adão não cumpriu, e sofrer a penalidade da sua quebra no lugar do seu povo. Irmãos, o pacto da graça é a resposta de Deus ao nosso pecado. Guardem isso. O pacto da graça, Gênesis 3:15, é a resposta de Deus ao nosso pecado. É esperança para você, para todos nós. Sem Jesus, você está condenado pela desobediência da lei de Deus. Isso é absoluto. Não há inocentes sobre a terra. Não há indesculpáveis de seu pecado sobre a terra diante de Deus. Não há. Deus se revela a todos em algum grau, de alguma forma. O que o homem faz é: eu não quero Deus. É absoluto isso. Sem Jesus, você está condenado pela desobediência da lei. Jesus obedece à lei por você e recebe o castigo da lei pelos teus pecados. Isso também é absoluto, se você tem Ele como teu Salvador. Isso também é absoluto, é seguro, é firme. A nossa esperança é viva de salvação em Cristo, porque Ele já fez o que precisava fazer. Isso nos liberta, isso nos dá propósito verdadeiro de vida, isso te dá força para lutar contra os teus erros. Que bênção isso! Tem que interiorizar isso. Você tem que botar isso para dentro da tua cachola, para dentro do teu coração. Isso é absoluto. Você pode caminhar seguro diante de Deus nessa vida. Ninguém pode te acusar de pecado. Você não vai para o inferno mais. Jesus pagou o preço. Vamos fazer algumas aplicações? O que isso aqui nos leva, irmãos? Primeiro, a viver com humildade e dependência de Deus. Porque a salvação não é por mérito nosso, é por graça. Pacto da graça. Deus podia ter acabado com tudo.
Ele veio e prometeu a salvação. Isso nos ensina a viver sem orgulho espiritual, porque nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, inclusive a fé que temos, não é? Romanos 2:8. Essa fé é Deus que nos deu, é um dom ali é um presente. Então, não tem essa do crente soberbo. Crente soberbo, crente orgulhoso, é uma contrariedade de termos, irmãos. O crente tem que ser a pessoa mais humilde sobre a face da terra, mais humilde. Tem que olhar para o perdido com olhos de comiseração, de compaixão, entendendo que ele estava naquela situação e que Deus, por graça, foi até ele. Em segundo lugar, segurança na salvação. Claro, o pacto da graça é eterno e é firmado em Cristo. Alcança os eleitos, mas é firmado em Cristo. Então nós podemos viver em paz, na certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele disse: eu vou enviar o descendente da mulher, Satanás, e ele vai esmagar a tua cabeça. Jesus na cruz cumpriu essa promessa. E agora, pelo Espírito Santo, ele nos dá essa certeza de que nós estamos salvos nas mãos dele. Nós temos vida diante de Deus, porque o homem sem Cristo está morto. Efésios 2, versículo 1. Terceiro lugar, responda com obediência e santidade a essa salvação. A graça nos leva não ao comodismo, mas a um compromisso. Louvado seja Deus pela tua vida. Você está mostrando aqui nessa manhã compromisso com essa graça, compromisso com Cristo. Você quer buscar a Deus, você quer entender melhor as coisas de Deus, as coisas espirituais na tua vida. Talvez algo que nunca passou pela tua cabeça. Você quer isso. Isso é o Espírito te motivando, te trazendo aqui. Quem foi alcançado por essa graça, vive para agradar a Deus. Porque, meus caros, a graça de Deus, ela para nós foi de graça, mas para Cristo não. Não foi uma graça barata. Ele sofreu, ele morreu, ele penou, ele derramou sangue, ele foi humilhado ali naquela cruz. Então, nós temos que viver agora, se nós entendemos isso aqui, se estamos debaixo desse pacto da graça, em obediência, santidade e mais, em serviço. Deus espera que agora nós o sirvamos com os dons que Ele tem nos dado. Ainda, compartilhe o Evangelho com ousadia. Tenha força, tenha coragem. Você foi alcançado por essa graça. Você foi resgatado das trevas, do limbo, do mal, das garras do diabo, do domínio, da escravidão, do teu pecado, para uma vida nova, para fazer parte dessa humanidade que tem Jesus como cabeça. Você tem o Espírito Santo em você, ninguém pode te deter. Você está caminhando com Deus nessa vida. Então tenha ousadia, coragem para crer nisso de verdade. A graça que nos alcançou deve ser anunciada a outros. Gratidão nos move a falar de Cristo. Não dá. Quando Pedro estava preso lá, em determinado momento, no início do livro de Atos, quiseram calar ele. Não, Pedro e João, vocês têm que parar de falar desse nome de Jesus, para! E o que eles disseram? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, ouvimos. Não dá. Aquele homem que nos ensinou 3 anos e meio, morreu. E depois de 3 dias, ele apareceu vivo. E a gente viu ele ser levado aos céus. De fato, ele cumpriu o que ele disse. Eu fui enviado pelo meu Pai para salvá-los. Isso tem que nos mover a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, a trazer outras pessoas aqui, para que elas tomem conhecimento do que elas eram e do que em Cristo elas são agora no pacto da graça. E por fim, adore a Deus, meu amado, com o coração cheio de gratidão. Saber que pertencemos ao pacto da graça, não ao pacto das obras, deve encher o nosso coração de alegria, mesmo em momentos difíceis. Tem que nos encher de alegria. É para isso. É para você amar a igreja, vir à igreja, priorizar o estudo da palavra, a reunião de oração, esse momento aqui, o culto hoje à noite, a ceia. O que é a ceia? É aquele sacramento que aponta justamente para a entrega do teu Salvador na cruz. O pão que aponta para o corpo dele, sendo esquartejado pelo teu pecado. O sangue derramado para a tua remissão, para a tua justificação diante de Deus, para a declaração da tua inocência. Um crente verdadeiro tem prazer nisso. Agora veja, isso não significa que a gente venha aqui, às vezes,
empurrado, porque é assim a nossa vida, irmãos. Às vezes hoje à tarde eu vou ficar tão desanimado que eu vou vir aqui, mas eu vou vir. Essa é a diferença. Eu não vou sucumbir à minha indisposição, não, porque o Espírito vai me impulsionar. Sabe o que é impulsionar? Ó, eu não quero, mas o Espírito vai fazendo assim, ó. Ele vai empurrando, mesmo diante da minha rebeldia. Louvado seja Deus por isso. A obra não é por nós, é o Espírito que nos impulsiona. Então, lute contra o desânimo, lute, porque você faz parte do pacto da graça. Tenha alegria para servir a esse Deus. E agora eu quero encerrar aqui com uma música. Ouçam essa música aqui, que é do Projeto Sola, do Purpose e o Projeto Sola. Ela resume bem esse pacto da graça. Eu trouxe aqui para vocês. Ouça o que diz essa música. Aí, ó, uma banda legal para vocês ouvirem, Projeto Sola. Letras bíblicas, top. É um pessoal lá da Igreja Presbiteriana de Alphaville, São Paulo. Eles são muito conhecidos. Chama Projeto Sola. Sola por conta dos solas da reforma, né? Os 5 solas. Declaração de fé, né? Olha o que diz a música. É bem legal, hein? Vamos alto? Vamos alto? Tá bom? Olha a letra.
Viram? Maravilhosa graça. Pacto da graça se cumprindo. Vamos orar para encerrar nossa aula? Pai amado, nós te damos graças pela tua graça que é melhor que a vida, Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus nós fomos libertos da condenação. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou enquanto pecadores. Senhor, que o teu Espírito volte o nosso coração a adorar ao teu nome, a viver para a tua glória, Senhor. Que o Senhor encha a nossa vida de sentido, de propósito verdadeiro neste mundo e nos receba na glória depois, ó Deus. Louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Guarda os teus filhos aqui presentes neste dia, prepara-os para logo mais, para adorarem o teu nome no culto. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos.